Bem, meus queridos, uma visão especial agora para a Escola Bíblica dos Pré-Adolescentes, né? O assunto de hoje, da lição número 10, é a fé, né? Que está em Hebreus, capítulo de número 11, né? Conhecendo Deus pela fé, né? Aí tem o Salmo 9, versículo 10. Lembrando que Salmo não é verso, viu? Salmo só tem versículo, tá? Como toda a Bíblia. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas, né? O Senhor não abandona os que procuram a sua ajuda. Se vocês quiserem ler na tradução de João Ferreira de Almeida, vai estar um pouco diferente, mas já ensina os alunos a lerem também na outra tradução para ficar familiarizado, tá certo? Daí tem o espaço do professor, né? Que eu estou fazendo essa função aqui para vocês. E quais são os objetivos, né? É sempre isso, apontar, explicar e ensinar, né? Esses objetivos são os três principais. Agora, o que muda são os temas, né? A fé verdadeira resulta em obediência, a natureza da fé verdadeira, né? E o que é fé, né? A fé sem as obras, ela é morta, tá bom? O ponto, né? O círculo aqui do trevo, né? O trevo de 6 folhas, né? A verdadeira fé não tem comunhão com o pecado. A fé resulta em bênçãos de Deus. O arrebatamento de Enoque reflete o que vai acontecer com a igreja. Muito bem, achei linda essa lição aqui. Vocês poderiam, vocês são professores, já vou dar uma dica. Vocês poderiam estudar a lição dos adultos que eu dei e acrescentar, colocar ela aqui como pauta, explicar sobre o arrebatamento da igreja, né? Você lê toda a revista, explica e pontua, sempre pontue uma coisa que vai ficar marcado na história deles. Tá bom? Então ensinar sobre o arrebatamento para quando alguém estiver pregando lá na igreja, que eles estiverem escutando a palavra, eles se sentirem parte da congregação. Normalmente está se pregando lá, não lembra que tem criança ali, que tem pré-adolescente, e a pessoa está pregando um assunto para adulto, mas tem criança estudando, escutando ali. Então no culto eles ficam voando, boiando, porque não é abordado aqueles assuntos com eles. Então torne-se um hábito de explicar o que seria pregado num culto normal, tá bom? Então esse ponto 3, o arrebatamento aqui, será top. Então assiste a aula que eu dei para os adultos, né? E vocês já acrescentam aqui. A fé, né? O quarto aí, né? A fé é justamente crer no invisível, né? O ponto 5 é Noé creu no invisível e alcançou o livramento de Deus. Tá falando sobre arrebatamento, irmão, não tem jeito. As lições são interligadas, né? Vocês sabem disso, né? Que o que dão nos adultos interligam com os que estão dando nas crianças, né? Vocês sabem disso, não sabem? Então, de repente, lá nos adultos está na lição 12, vocês estão na lição 10. Mas os assuntos da Bíblia são interligados. A prática de boas obras é resultado da verdadeira fé. Então, são esses pontos para vocês abordarem. Sabemos que não dá tempo, né? Não dá tempo para abordar tudo. Então, vocês escolhem um desses assuntos aqui, tá bom? E vamos para cima, né? O conhecimento, né? Conhecer Deus, né? Está aí do seu lado aí, do meu lado esquerdo, talvez no seu esteja do lado direito, né? Prezado pré-adolescente, a paz do Senhor. Na lição desta semana você aprenderá que para conhecer a Deus é preciso ter fé, né? Há muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia que conheceram o Criador e viveram, né? Grandes experiências com Ele, porque tiveram fé. Vamos conhecer alguns exemplos, né? A fé em Deus e as suas consequências. Aí já começa a falar sobre os hebreus, né? Você vai ter que ler a carta aos hebreus, tá bom? De preferência que você leia junto com eles na aula. Peça para cada um ler um versículo, né? Na carta aos hebreus, mais especificamente no capítulo 11, encontramos vários servos de Deus que ao longo da história foram recompensados por conta da sua fé, né? Ponto 1. Abel, um servo obediente a Deus. Aí veja que há aqui na sua tela uma coluna de ligamento da fé que foi usada para uma função, né? Não use a palavra propósito. Use função, objetivo ou plano, tá bom? Porque propósito está muito gasto e estão banalizando a palavra propósito. Então veja que há um plano de salvação,
há um plano específico. E aqui eu agradeço a Deus porque quem fez essa lição entendeu isso. Então veja, as colunas que estão sendo ligadas aqui, né? Abel, Enoque e Noé. Para cada um deles foi usado um objetivo e cada um deles alcançou uma meta, né? Então eles vão falar aqui sobre Abel, Enoque e Noé. E você tem que ler esses textos, né, na Bíblia primeiro, para depois você vir aqui, tá certo? Senão você vai acabar se perdendo, tá bom? Então vamos lá. Abel é um servo obediente a Deus, né? As atitudes de Abel eram corretas. Aí você vai ter que explicar lá que quem foi rejeitado foi Caim, não foi a oferta primeiro. Primeiro se rejeita uma pessoa, tá bom? A oferta vem depois. Atitudes de Abel eram corretas diante de Deus. Num determinado dia, Abel e Caim resolveram adorar. Quem inventou o culto foi Caim, viu? Caim que chamou Deus para um culto. Porém, Deus somente aceitou a adoração de Abel e rejeitou a adoração de Caim. Aí corrige isso aí, tá bom? Não é que Deus rejeitou a adoração. Deus rejeitou a pessoa, tá bom? Gênesis 4 você vai ver. E Deus rejeitou Caim e sua oferta, tá? Então deixa bem pontuado isso aí para não haver confusão. Puxa, eu trouxe minha oferta, Deus não recebeu, que Deus é esse? Não é que Deus não recebeu a oferta, é que Deus recebe a oferta de quem está se fazendo oferta. Então a pessoa é muito mais importante para Deus do que aquilo que ele vem trazendo, tá bom? Então isso aconteceu pelo fato de Abel ter fé e praticar boas obras em Deus, tá certo? Caim não teve a mesma fé que seu irmão e apresentou apenas alguns frutos de sua colheita. Bom, aí agora empenou, você vai ter que corrigir isso aqui, tá bom? Aqui está explicando errado de que a rejeição de Deus foi por causa dos frutos da colheita. Não tem nada a ver, cada um trouxe as primícias, não tem nada de errado ali. Tá? Se Abel fosse criador de vaca, ele ia trazer uma vaca inteira. Culto é isso, oferta é isso. Não se trazia oferta queimada, quebrada. Ele está inventando, foi Caim que inventou o culto. Tá? O exemplo de Abel e Caim mostra que Deus recebe a adoração de quem é fiel a ele. Lembre-se, a fé sem as obras é morta. Então, a fidelidade de um e a infidelidade do outro não tem a ver com a oferta, tá bom? Leia Gênesis 4 pontuado, de preferência escreva no quadro e explique isso certinho, para não haver confusão. A fé sem as obras é morta. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que não existe uma coisa sem a outra. Você só vai fazer as obras se você tem fé que aquilo ali tem um resultado especial no final. Senão você não faz, tá bom? Você não vai trabalhar se você não souber, não gerar em você a confiança de que seu patrão vai lhe pagar. Então não existe uma coisa sem outra. Quando Tiago diz que a fé sem as obras é morta, é por isso. Porque não tem como você fazer fé sem obras. E não tem como você ter obras sem você não ter fé. Você só faz alguma coisa porque você tem fé que aquilo gere um resultado. Tá bom? Se eu estou gravando aqui, é porque eu tenho fé de que este microfone está transmitindo a minha voz, de que você vai assistir, de que a internet não vai cair e de que você será abençoado. Quer dizer, vai gerando um ciclo de confiança. Então isso é fé. Não é só o fundamento das coisas que não se vê, é uma esperança numa coisa futura. Eu estou falando e eu acredito que você está escutando, que está gerando em você um sentimento, que amanhã pela manhã você vai na EBD explicar isso e de que alguém vai escutar, sabe? Eu estou pontuando objetivos futuros, eu tenho um plano por trás disso aqui, então isso é fé. Tá certo? Enoque, um justo servo de Deus. Enoque era filho de Jared, pai de Matusalém, o homem que mais viveu na terra e bisavô de Noé, é verdade. Enoque era tão fiel a Deus que a Bíblia fala que ele foi o quê? Ele andou com o pai, né? A comunhão e a fé que esse homem tinha com Deus fez com que ele fosse arrebatado sem passar pela morte, né? O arrebatamento de Enoque reflete o que vai acontecer com a igreja na volta de Jesus. O Senhor prometeu que um dia vai voltar, né? Iria voltar e nos levar para ficar com ele
para sempre. Aí você vai ter que fazer essa cruzetazinha no quadro. É bom que tivesse um quadro, né? Se você não tiver, você pode perguntar aí e fazer os cruzamentos, né? Então você vai ter que explicar sobre o arrebatamento da igreja, né? Assista a aula que eu estou lhe dizendo aí dos adultos e você vai entender um pouco mais para você pontuar. A prova das coisas que não se vê, mas a convicção do que se espera, né? Conhecer a Deus é necessário ter fé. A fé em Deus nos permite ter experiências maravilhosas com Ele. Por isso que Tiago fala que a fé não pode ser acompanhada de dúvidas, né? Peça, mas não peça duvidando, né? É isso que Tiago diz. Se você duvidar, você não vai conseguir alcançar nada de Deus. Não pense esse homem que se não crê, não vai receber nada. A fé que crê no invisível, né? O autor dos Hebreus nos diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Isso evidencia que a fé não é pelo que se pode ser visto, mas pelo entendimento e pelo coração. Quer dizer, fé é a coisa mais racional que existe. As pessoas podem dizer, fé e razão, não existe uma coisa sem outra. A fé é uma razão pela qual você espera em algo. A fé é uma razão pela qual você espera em algo. Por exemplo, a fé é o firme fundamento. O que é um fundamento? É o alicerce de uma casa. Pronto, se eu estou fazendo uma casa é porque eu tenho um plano de construí-la, sim ou não? O planejamento do alicerce me diz o tamanho da casa que pode ser construída. Não é isto? Não é isso que a Bíblia diz? Areia e rocha? Então, o rapaz que faz a planta lá, o engenheiro, me dá a planta, eu coloco no espaço, no terreno, e eu coloco as pessoas para trabalhar. E quando eu vou trabalhando, eu não sei o que eu vou fazer, não? Não, vai levantando aí, depois a gente vê no que é que dá, é assim? Não, a pessoa cava a sapata, mede a sapata, porque cada profundidade daquela sapata para baixo me diz a altura da casa que eu posso colocar. Então eu tenho uma sapata de 1 metro por 1 metro, eu sei que eu só posso acrescentar 10% acima, tá certo? Então ali, depois de 1 metro por 1 metro, aí eu vou colocar uma estrutura em cima, tá certo? É de 80 por 80, pronto, é 8%. Então esta casa minha aqui, ela no máximo, ela tem que ter, se é 10% acima, essa casa só pode ter 10 metros de altura no máximo, né? E você vai calculando, né? Não pode passar, não pode ser um prédio mais alto, né? Só pode ter 2 andares, né? E aí vai, né? Porque tem um telhado também. Então a pessoa vai calculando. Então isso é fé. Fé é um cálculo que você faz futuro, tá bom? Não é a facão, não, eu tô indo pela fé, tô indo pela fé. Bom, beleza, mas sua fé vai te levar aonde? Não sei, então não é fé. Abraão, quando ele disse assim, quando Deus disse para ele, sacrifica para mim teu filho Isaac, Gênesis 22, né? Ele está certo, eu vou lá. 3 dias depois, Abraão no pé do monte, e aí você tem que assistir a aula que eu gravei agora, tá? Agora dos adultos, tá? No pé do monte, Abraão olha para os servos e diz, ficai aqui, que eu e o menino e eu iremos ali adorar e retornaremos. Isaac tem 33 anos de idade, eu e o moço. Ele já sabe que lá em cima Deus vai prover. Isaac pergunta, e o cordeiro? Deus proverá. Ele já tem tudo calculado. Tanto que a carta aos Hebreus, aí mesmo, ele diz, olha, Abraão tinha tanta fé que ele acreditava que se Isaac fosse morto, Deus ressuscitava Isaac para cumprir a promessa. Então isso é fé, ele calculou, olha, eu vou levar tantas pessoas, vai ficar embaixo, vou levar o fogo, o cutelo e a lenha. O restante Deus provém. É isso que é fé. Tá certo? Por isso que Abraão é chamado pé da fé. Então fé é crer no invisível, né? Veja que Jesus reclama de Tomé, né? Reclama de Tomé porque ele não acreditou nas palavras das pessoas que viram. Então se a fé é um testemunho, você precisa ouvir o testemunho dos outros para que lhe gere mais fé ainda. Tá certo? Então ponto 2. A prova das coisas que se não vê, a convicção que se espera, tá? Então a fé é visível, tem que ser visível. E lembre de Tomé, né? Veja o que Jesus fala para ele em João 20, 29. Tomé, você deveria ter acreditado, porque vai chegar um dia em que as pessoas vão querer ver e não vão conseguir, vai ser só pela fé. E o que eu agradeço a Deus é porque hoje nós temos esta fé, né, esta convicção, e nós estamos
pautados nessa esperança, mesmo sem enxergar, sem ter visto, tocado, como Tomé fez, né? Então Tomé deveria ter acreditado no testemunho de quem esteve no túmulo, no testemunho das mulheres que estavam falando, no testemunho dos irmãos que vieram regozijados por ter visto, e não esperar tocar primeiro, né? Foi aí que ele perdeu a bênção. Ouviu a reclamação de Jesus, mas depois ele acreditou, né? E se tornou um santo, né, por assim dizer, né? Então a fé para a salvação e a fé para as obras. Jesus, nosso maior exemplo. Bom, aqui você tem que explicar qual é a diferença entre fé, a fé salvífica, né? A fé que é para a salvação e a fé que é para as obras. Qual é a fé que é para a salvação? É a crença em Cristo Jesus. Tá bom? Aquele que crê nele será salvo. Então pronto. Então quando eu creio em Cristo, creio como Romanos 10:9, creio que ele morreu, ressuscitou, né? E vem buscar a igreja. Esses três padrões aqui, esses três padrões é a fé em Cristo. Morreu, ressuscitou e vem me buscar. Pronto. Se eu creio que ele morreu, ressuscitou e veio me buscar, aí eu creio que eu morri com ele quando ele morreu. Eu vou ressuscitar com ele quando ele vier me buscar no arrebatamento da igreja. E nessa busca que ele vem, João 14, como foi escrito aí no início, eu estarei com ele na glória. Então esses são os três padrões para quem crê. Tá? E a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocar? Na fé, na base da fé. Quer dizer, tudo isso acontece pela fé. Eu não vi Cristo, mas eu creio em Cristo. Eu não vi ele ressuscitar, mas eu creio na ressurreição. Eu ainda não vi o arrebatamento, mas eu creio no arrebatamento. Então isso é fé, tá certo? Então essa é a fé para a salvação, que às vezes independe da fé pelas obras. Às vezes muita gente tem fé só de fazer as obras, mas é duvidoso quanto à salvação. E às vezes algumas pessoas têm a fé só para a salvação e não tem para as obras. A fé pelas obras, né, está aqui, resulta que fé em obras, né? Conhecer a Deus é relacionar-se como Ele. Como Ele exige com a pessoa, né? Como Ele manda, você tem que se relacionar e você vai conhecendo a Deus. Não apenas dizer que tem fé, mas precisa também praticar boas obras. A diferença entre fé para a salvação e fé para as obras. A Bíblia explica que o verdadeiro cristão precisa ter esses dois tipos de fé. Quer dizer, eu sou salvo e enquanto eu sou salvo, eu vou praticando as obras, tá certo? Enquanto eu sou salvo, eu vou mostrando para o mundo que Cristo está comigo, né? Então, aqui no ponto A da fé para a salvação, você vai ver que Tiago explica que não tem como você ter fé e não fazer obra. O cristão que tem fé em Deus, quando ele vê alguém doente, ele quer orar pelo aquele doente. Porque ele crê que como Jesus veio ao mundo e Deus enviou ele, ele diz isso na oração em João 17, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 17. Assim como o Senhor me enviou, eu os envio também. E ele diz aos discípulos, assim como Deus me enviou, eu envio vocês. Então, este sal que nós somos hoje, essa luz, precisa ter uma função no Evangelho. Então eu tenho que usar a minha fé. Então incentive os seus alunos a orar por quem está doente, né? Incentive os seus alunos a acreditar que Deus pode remover montanhas físicas e espirituais, problemas insolúveis. Incentive os seus alunos a acreditar no futuro que Deus tem para eles, que será a coisa mais maravilhosa, que eles um dia serão pregadores, serão pastores, serão doutores. Fé gerada dentro deles. Tá certo? E a exemplo disso é que Jesus, ele pela fé resistiu às tentações, curou pessoas enfermas, alimentou famílias, ressuscitou os mortos, perdoou os pecadores. Então tudo isso Jesus fez, obras que hoje nós acreditamos pela fé que nós podemos fazer também, com exceção de perdoar os pecadores. Nós podemos perdoar a ofensa dos irmãos, mas perdoar os pecadores apenas Deus, tá? Então, foi curto, mas eu creio que deu uma enfatização para os irmãos, porque eu já estou lhe dando um link aqui para você assistir a outra aula, a aula dos adultos. Aí você vai entender, você vai encaixar isso certinho, tá? Então as escrituras sagradas revelam que é preciso crer que Deus existe e que é
recompensador, né, galardoador, né, de todos que o buscam. Aproxime-se de Deus com fé e obedeça a sua palavra, então você verá o Senhor. Então, se revelar, né? Então, explique isso, que é aceitar Jesus, se batizar, tá? Acreditar que ele vem buscar e manter-se limpo das impurezas dessa terra, tá? Aí você vai ter que enfatizar aquele versículo de Hebreus 11 a seguir. A fé, a certeza das coisas que vamos receber. E a esperança e a prova, né? Que não vimos ainda. Tá bom? Então, assista a aula sobre a esperança, que eu explico sobre isso. Tá certo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.